Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Gabriel Cesário e esse canal tem o objetivo de compartilhar a vida cristã de forma prática e dinâmica. E hoje, com esse vídeo, nós vamos responder a pergunta: São Paulo é parecido a Sodoma e Gomorra? Sim ou não? Vejam, em alguns aspectos, São Paulo é muito parecido a Sodoma e Gomorra. Só que o mais surpreendente não é isso. O mais surpreendente é que São Paulo não é uma exclusividade. Muitas cidades do mundo estão parecidas com Sodoma e Gomorra. Para você ter uma noção disso, existe uma cidade no sul da França de nome Cap d'Agde. É uma cidade que está a 760 quilômetros da capital Paris. E numa matéria da Veja de 28/7/2017, essa cidade aparece como a Sodoma e Gomorra do século XXI. Essa cidade é uma cidade de nudismo, uma cidade onde ela é a campeã em matéria de relações íntimas, ao ar livre, ao público. As pessoas andam nuas nessa cidade, as pessoas não têm um mínimo de pudor, de respeito, de consideração pela opinião alheia. E essa cidade no sul da França, uma cidade chamada Cap d'Agde, ela recebeu o apelido de Sodoma e Gomorra do século XXI. Então veja, essa pergunta: São Paulo é parecida com Sodoma e Gomorra? Sim, em alguns aspectos, só que isso não é uma novidade e São Paulo também não é uma exclusividade. Para você ter uma noção disso, em 1964, o grande evangelista que já dorme no Senhor, evangelista Billy Graham, ele escreveu um manuscrito chamado O Mundo em Chamas. E quem fazia a revisão dos seus manuscritos era a sua esposa, a Ruth Graham. E a Ruth, ela escreveu, fazendo uma consideração sobre esse manuscrito do Dr. Billy Graham, ela disse o seguinte: se Deus não trouxer um julgamento sobre a América, ele terá que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Olha que forte essa expressão. Na opinião de Ruth Graham, em 1964, a América estava mergulhada naquele movimento de liberação da sociedade, de drogas, de sexo, de rock and roll. E ela entendia que se Deus não trouxesse um julgamento sobre a América, Deus precisava pedir desculpa a Sodoma e Gomorra. Isso em 1964. Então, cidades dos Estados Unidos, cidades como essa que eu citei do sul da França e cidades como São Paulo, uma metrópole como São Paulo, sim, em muitos aspectos são parecidas com Sodoma e Gomorra. Mas o que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Essa é uma cidade que aparece em Gênesis 18 e 19, onde a Bíblia mostra que Deus envia 3 mensageiros e esses mensageiros falam sobre a ruína dessa cidade, a perversão dessa cidade, que essa cidade seria alvo do juízo divino. Em Gênesis 20, a palavra disse: aí o Senhor disse a Abrão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. E aí, nesse contexto, Abraão começa a interceder ao Senhor em favor de Sodoma e Gomorra. Mas, no resumo, não existiam 10 pessoas justas na cidade que justificariam essa cidade não ser destruída. E essa cidade é destruída, chove fogo e enxofre do céu. Ló, sua esposa e suas 2 filhas fogem, mas numa certa altura do campeonato, a esposa do Ló olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Em Lucas 17, 28, Jesus ele vai novamente se reportar a esse episódio. E ele disse: a mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem aparecer. Veja, o ponto de reflexão que nós precisamos fazer é esse. O fim trágico de Sodoma e Gomorra
deve nos ajudar a refletir a nossa própria condição humana. Como nós estamos hoje? A questão não é se São Paulo parece ou não com Sodoma e Gomorra. Isso, em alguns aspectos, parece. Assim como várias cidades do mundo parecem com Sodoma e Gomorra. E isso não é uma novidade. Na década de 60 já aparecia, nos anos anteriores já aparecia, por causa da depravação da humanidade. A questão que devemos refletir é: qual é a nossa posição em relação ao juízo de Deus que está por vir sobre toda a terra? Qual é o nosso posicionamento? Eu quero encerrar esse vídeo fazendo um pequeno resumo e um convite. E o meu resumo em relação a essa pergunta é: sim, São Paulo, em alguns aspectos, parece com Sodoma e Gomorra, assim como outras cidades do mundo parecem com Sodoma e Gomorra. E o meu convite é para que você reflita a sua condição de vida, assim como eu vou refletir a minha condição de vida. Porque um estilo de vida diário com Jesus, a ponto de não alimentar em nós o medo do juízo que está por vir, é essencial nesse tempo. Precisamos andar com Jesus com tanta convicção e com tanta certeza diariamente, a ponto da gente não ter medo do juízo que está por vir. Precisamos ter a convicção que não somos réus do juízo que está por vir, porque Jesus realizou uma grande obra redimindo os meus e os seus pecados. Em Mateus 24:42 está escrito: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Experimente na prática um relacionamento diário com Jesus que vai te livrar de todo o medo do juízo que está por vir e vai te trazer a convicção de que a perfeição da obra que Ele fez por nós na cruz nos garante a salvação e a vida eterna ao lado do Senhor. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.